Oiê, tudo bem com vocês, quinto ano? Bem, hoje é dia da nossa aula de História. E a aula de História, ela fica no livro SESI de Ciências Humanas. Hoje será as páginas 16 e 17. Então, depois de fazer aquele cabeçalho bonitinho, bem organizadinho no caderno, vocês vão pegar o livro de Ciências Humanas e abrir nas páginas 16 e 17, que a professora aqui vai ensinar para vocês. Vamos lá? Bem, vamos começar aqui pela página 16, tá? Discuta com o professor e colegas o que significa período pré-colonial. Então, crianças, os anos iniciais, tá, da colonização portuguesa, aquele período que os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, tá? Porém, assim, eles ainda estavam se acomodando aqui, né? Ele é pré-colonial, tá? O que é colonial? Colônia. Colonial, a palavra colonial ela vem de colônia. Porque assim, nessa época, crianças, que os europeus, os portugueses, eles estavam navegando por aí para conquistar terras, quando eles achavam uma terra, eles chamavam de colônia. Então, eles já falavam, ó, aqui nós descobrimos essa terra aqui e aqui será uma colônia de Portugal. Então, por isso que a gente fala, né, Brasil pré-colonial, né, e Brasil colonial. O pré-colônia, ele foi pautado, né, ele foi conhecido pela exploração do pau-brasil e do trabalho indígena através do escambo, tá? Já vou explicar essa parte para vocês. Então, crianças, o período pré-colonial é quando os portugueses, eles estavam se instalando aqui, tá? Eles ainda não tinham trazido, né, os africanos aqui para trabalhar nos engenhos, né? Não tava essa coisa tão avançada assim, em termos de exploração aqui do Brasil, né? Tava bem no início, tá? Bem no início. Então, assim, os portugueses já tinham chegado, mas eles ainda estavam se organizando. Mas já havia uma exploração do pau-brasil, que é um tipo de árvore, né? De tronco de árvore valiosíssimo e que praticamente hoje não existe no Brasil, porque nessa época aí dos portugueses já mandaram tudo, tiraram tudo e mandaram para a Europa, tá? Então, os anos iniciais da colonização portuguesa, conhecidos como período pré-colonial, foram pautados pela exploração do pau-brasil e do trabalho indígena a partir do escambo. Porque assim, quando os portugueses eles chegaram aqui, eles não chegaram já com os africanos para trabalhar como escravos, tá? Então, assim, eles precisavam de alguém, de pessoas, né? De muita gente para trabalhar, né? Porque assim, quem que vai explorar essa terra? Né? Quem que vai trabalhar aqui? Para a gente poder ter coisas para levar para a Europa, né? Para Portugal. Então, assim, nesse período pré-colonial, bem no comecinho, eles tentaram explorar o trabalho indígena a partir do escambo, porque assim, eles não iam pagar o indígena com ouro, por exemplo. Eles não iam pagar com dinheiro, né? Até porque o dinheiro europeu não tinha valor aqui no Brasil e não tinha o que comprar também, né? Porque aqui só tinha os índios, eles não utilizavam dinheiro, né? Então, assim, eles trocavam por coisas, por objetos, tá? Então, eles tentavam negociar ali com os índios. Ó, vocês trabalham aqui um dia, no final do dia eu dou um espelho. Os índios, tinha alguns que se interessavam, tá? Então, assim, ó, a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar aqui o dia inteiro e no final do dia eu vou te dar um sapato, né? Então, assim, na verdade, crianças, os índios, eles não precisavam dessas coisas, porque eles viviam muito bem aqui no Brasil, em harmonia com a natureza, eles tinham de tudo, a terra, o Brasil, ele sempre foi muito rico, né? A natureza do Brasil sempre foi muito rica, né? Então, eles comiam bem, eles tinham como se vestir tudo, mas assim, quando os portugueses chegaram, eles ficaram interessados por essas coisas,
tá? Que os portugueses traziam, né? Então, assim, por exemplo, um perfume, espelho, essas coisas assim, um sapato, tá? E aí eles faziam essa troca, tá? Escambo é troca, tá? Eu te dou uma coisa e você me dá outra. Então, o período pré-colonial foi dessa forma, tá? O que aconteceu em 1500? O dia 22 de abril de 1500 marcou a chegada dos portugueses ao território brasileiro. E esse evento é conhecido como Descobrimento do Brasil, né? Ele é conhecido como Descobrimento do Brasil, mas o que a gente sempre diz que o Brasil já estava descoberto, né? Já tinha gente morando aqui, né? Mas enfim, na visão europeia, eles estavam descobrindo alguma coisa, né? Quando a gente fala visão europeia, gente, é a visão dos portugueses, porque Portugal fica na Europa, ok? D. Quando se inicia o período colonial, tá? Então, o período colonial, ele vai de 1500 a 1520, tá? E. Que evento marca o início do período imperial? Quando ele ocorreu? Então, assim, quando que o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal? Tá explicando aqui, ó. Brasil Império é o nome dado ao período que se estendeu de 1822 a 1889. Bem longo esse período, né? A independência do Brasil marcou o início do período imperial, que foi encerrado com a proclamação da República. Porque, gente, às vezes a gente fica pensando assim, né? A independência do Brasil. Que o Brasil foi independente de Portugal. Sim, ele foi independente de Portugal, mas ele continuou sendo governado por portugueses. O Brasil só deixou de ser governado por portugueses a partir da proclamação da República, tá? Que ó, quando que houve? Ó, em 1889, quase 1900 já. Então, ó, F, o que houve em 1889? A proclamação da República. Aí sim, o Brasil passou a ser governado por brasileiros, tá? Porque mesmo depois da independência do Brasil, crianças, o Brasil ele continuou sendo governado por portugueses, ok? Aí em 1889 houve a proclamação da República. Aí sim, o Brasil passou a ser de fato, independente de Portugal e ter governantes brasileiros, tá? Vamos lá então. Agora, crianças, nós vamos ler, tá? Essa perguntinha aqui e observar, tá? Aqui a lição 5, crianças, seria uma atividade mais para fazer em sala de aula, atividade 5, tá? Então, essa a gente não vai fazer. A gente vem aqui para número 6, tá? Observe a pintura que representa a chegada dos portugueses ao atual Brasil, tá? Em seguida, responda as questões. Então, essa pintura, ela é do desembarque de Pedro Álvares Cabral em 1500 e o nome da pessoa que fez, do artista, né? É Oscar Pereira da Silva, ok? Então, letra A. Preencha a tabela com as informações sobre essa obra, tá? O nome da obra é Desembarque do Brasil. O autor é o Oscar Pereira da Silva. A data ela é de 1900, tá? E essa obra ela existe sim, tá? Até hoje. E ela se encontra no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo mesmo, tá? Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar o Museu do Ipiranga, essa obra ela está lá, tá? B. A chegada dos portugueses foi em 1500. Em sua opinião, que elementos o autor usou para construir essa imagem? Foi pela descrição de outras pessoas, né? Então, lá em 1500, essa informação de como que os portugueses chegaram, né? E como foram recebidos pelos índios, né? Que a gente vê os índios aí bem bravos, com lanças, com uma coisa meio ameaçadora, assim, né? Isso daí foi passando de geração para geração, essa informação, né? De como foi. E aí, em 1900, esse artista, ele teve essa ideia aí de deixar essa memória aí, né? Essa recordação desse dia que houve o desembarque dos portugueses aqui no Brasil,
Tá bom, crianças? Então, fizemos aqui a página 16 e 17, ok? Essa foi a nossa aula de história de hoje, tá bom? Não esqueçam de fotografar e enviar a foto para a professora, que aí dessa forma, sim, vocês têm a presença do dia, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!